Cantares capítulo 6, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Amém, queridos? Vamos repetir o versículo de número 6, de número 8. 80 são as rainhas, 60, né, irmãos? Vê se vocês estão prestando atenção. Então, fica ligado. 60 são as e 80 e as virgens, porém uma é minha pomba, a minha imaculada. Amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós lemos tua palavra nesta noite e queremos receber tua vitória. Pode assentar, queridos, e dê uma salva de palmas para Jesus. Aplausos para Jesus, isso. Glória a Deus, aleluia. Nosso Jesus reina e merece toda a glória. Queridos e amados irmãos, Jesus, ele compara, deixa eu falar isso para vocês. O amor de Cristo pela igreja é comparado como o amor de um noivo com a sua noiva. Não tem coisa mais linda, irmão. Se todo relacionamento fosse como fosse no noivado e no namoro, não tinha casamento, dava problema. Mas as coisas mudam. O rapaz, quando ele vai conquistar uma mulher, uma noiva, uma moça, uma virgem, ele mostra para ela os seus talentos, mostra para ela que ele é um homem trabalhador, que ela não vai passar fome. O homem quer mostrar que ele é um homem rústico, firme, guerreiro. Isso desde o mundo animal. Esses dias eu estava vendo um vídeo do mundo animal. É a coisa mais linda, um pássaro. Não lembro se é aqui no Brasil, mas o pássaro, ele limpa o espaço, ele tira todas as folhas secas do chão, tira todas as folhas, os garranchos, e deixa o lugar bem limpinho. E ele começa a cantar. E ele canta, ele pula, o outro faz a encenação, também canta, e a fêmea está lá em cima olhando. Depois o mais forte, o mais bonito, o que canta mais alto, o que pula mais forte, ela escolhe como o pai dos seus filhos. Então é assim, o casamento, ele é o símbolo da igreja com Cristo. Cristo desce na terra, não dá o ar que Cristo chega aqui na terra e começa a conquistar uma noiva, que é a igreja. Ele chega e diz assim: noiva, comigo não vai ter fome. Se chegar com fome, vai ter comida. Eu vou multiplicar os pães. Ele, como noivo, está dizendo: minha noiva, se vocês me aceitarem como seu noivo, não vai ter fome. Eu vou multiplicar o pão. Aí a noiva está doente, ele chega, ele toca com as suas mãos que curam. E ele está dizendo para a sua noiva: noiva, se vocês me aceitarem como noivo, eu vou curar suas enfermidades, eu vou sarar tuas feridas. Aleluia. Bendito seja Deus. A noiva está no meio do mar agitado, e o mar está
está revolto, o mar está agitado, e eles acham que vai morrer, mas o noivo chega. Aquele que está propondo o noivado com a igreja, diz assim: vocês, cada cura que Jesus fazia, era ele dizendo: aceita o meu noivado? Aceita ficar noivo comigo? E Jesus chegava no meio da embarcação e dizia: acalma a tempestade. Se vocês ficarem noivo com Cristo, se a igreja aceitar a proposta, Ele acalma qualquer tempestade. O casamento é isso. Você não vê Jesus como um príncipe conquistando a igreja, e parece que isso permanece. Chega uma pessoa na igreja abatido, cheio de problemas, já gastou os recursos com a medicina, já pensou em colocar uma corda no pescoço, já pensou em pular do viaduto tal, como esses dias Deus revelou um rapaz aqui que queria pular de um viaduto, já pensou em tirar a sua própria vida. Jesus está dizendo: eu sou a vida. Se você aceitar o meu compromisso com você, vai ter vida, e vai ter vida em abundância. Quando alguém chega aqui, Jesus, mais do que depressa, lhe convida a aceitar o noivado com Ele. E quando alguém aceita o noivado, Ele dá o selo. Para nós é aliança, Ele é o selo, o penhor é o Espírito Santo, é o sinal de que você está noivo com Cristo Jesus. É por isso que o irmão noivo, casado, ele tem um selo, um penhor no seu dedo, aliança. É isso que garante, em nome de Jesus, que alguém olha e diz assim: não, é um homem casado, é uma mulher casada. E alguém olha para quem tem o penhor, que é Cristo, tem o Espírito Santo, que é dado por nós. Então o casamento é essa figura. O casamento é a figura. É por isso que o Senhor diz no casamento que o marido deva amar a sua própria mulher, porque assim como Cristo amou a igreja. Não é bonito não? Você não acha lindo isso? O amor do marido é como o amor de Cristo pela igreja, que dá a sua vida. É mais ou menos assim. A coisa ficou feia, o fogo está pegando dentro de casa, o marido sai com as mulheres nos braços no fogo. Mas hoje em dia tem uma turma que corre e deixa a mulher pegando fogo lá dentro. Se você tem que ser um marido, irmão, que na hora da... Eu me lembro de um irmão que contava que ele acordava de noite. Não vou falar o nome dele, que ele esteve aqui esses dias, mas ele contando para nós que acordava de noite aqui na região de São Paulo, no sítio, e aí tinha muito barulho. Aí ele colocava a mulher dele na frente: vai na frente. Aí ele ia atrás, descendo a escada. Quando ele chegava de longe, que ele dava a mulher na frente e ele atrás, que ele via o vento batendo na porta, ele: é, mulher medrosa, é só o vento. Mas só depois que ele via que não tinha nada. Irmãos, vou dizer para você uma verdade: Cristo é este que vai na frente abrindo caminho para nós. O casamento é esse símbolo maravilhoso. Mas existe só o casamento? Em relação, claro, pela Bíblia é só o casamento, mas existe pelo menos 4 tipos de relacionamento aqui, contido no texto em que eu li com você. 4 tipos. 60 são as rainhas. Isso é o rei Salomão. Salomão contando da sua vida. 60 são as rainhas. O que eram as rainhas? O que eram as rainhas? 60. As rainhas eram mulheres que de nacionalidades distintas e diferentes. Por exemplo, Salomão ia lá e fazia um negócio com o rei da Etiópia. Aí, como um acordo daquele acordo comercial, ele levava uma rainha. A rainha ficava com ele no palácio, ou ele construía um lugar para a rainha com deuses e tudo. Aquela mulher estava ali com Salomão. Ela era uma princesa, a mulher principal do rei daquele país. Era uma princesa que era inserida na vida de Salomão. Pois é, quem é essa princesa? Que figura? Você vai se enquadrar aqui hoje em um desses 4 grupos. Quem significa princesa, pastor Jefferson? Alguém que está na igreja,
todo dia no culto, até canta na igreja, mas estão na igreja por conta de algum acordo, algum benefício que lhe é dado. Tem gente que está na igreja como uma princesa, mora perto do rei, está junto do rei, mas só por interesse. Está aqui na igreja, estou aqui porque Deus vai abrir uma porta para mim, está aqui porque Deus vai me curar. Você é uma princesa, uma dondoca, mas você não está aqui por amor. Aleluia. Você até come perto de Salomão, você até vê a face de Salomão, mas você não tem amor por Salomão e nem Salomão amor por você. Vocês estão aqui em uma troca de favores. Você quer ser essa? Você quer se enquadrar no perfil dessa pessoa? Hein, noiva? Hein, rainha? Você está aqui porque Deus te abençoou? Ou para Deus te abençoar? Você está aqui por um benefício? Você, são 60, o número é grande, de rainhas, de mulheres que estão na igreja. Quando fala de mulheres na igreja, da Bíblia, irmão, é figura da igreja, figura de pessoas, de aglomerado de pessoas que estão em volta do noivo. Viu que ele era o noivo Salomão aqui, representando para nós uma figura do nosso Cristo, e 60 rainhas. Sabe quem é essas rainhas? Alguém que ouve da igreja lá, vai lá, faz um voto de tanto que você vai ter, e a pessoa vem, sacrifica e faz acordo com Deus. Essas são as rainhas. Tudo bem. E 80 as concubinas. As concubinas, irmão, geralmente não são concubinas, não são princesas. Acordos comerciais. Concubinas geralmente são mulheres. Palma para Jesus, irmão. Concubinas são mulheres que às vezes estão lá no palácio, perto do rei, na casa das concubinas, porque elas tinham uma vida miserável lá fora. E na casa do rei ela tem comida, mas ela não se relaciona mais com o rei. Tem concubina que está na casa do rei, que o rei viu ela uma vez, dormiu na cama do rei uma vez, e ela é levada para a casa das concubinas e estão lá. As concubinas, meus amados, são aquele tipo de mulher que está perto, parece com a esposa, mas não é esposa. O que é isso então, pastor? São pessoas que estão na igreja, mais uma vez, pelos benefícios que a cruz dá, mas não por amor a Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a concubina. Ela lembra assim: um dia eu até me alegrei no Espírito Santo. Um dia eu estava no culto, eu até senti a presença de Deus, mas saiu da porta para fora, não sente mais nada. É concubina. Lembra da palavra do livro de Esther? Quantas virgens foram chamadas e entravam, passavam uma noite com Assuero, o rei, e depois elas iam embora e não eram nunca mais chamadas. Ficavam lá. Alguma poderia ser uma hora. São pessoas que estão na igreja, um grupo de pessoas que estão dentro da igreja pelo benefício, não vão embora, não está aqui, tá bom, está cômodo, mas também você não é esposa. Essa é a realidade que eu prego hoje aqui. E as virgens são sem número. Ele tinha então aqui rainhas, concubinas e virgens sem número. O que é virgem? Representa uma mulher que nunca foi tocada, nunca foi tocada por ninguém, é uma virgem. Está dizendo o Senhor que é pessoas que estão dentro da igreja, crente, toma ceia, mas nunca sentiram nada da parte de Deus. Estão aí, são virgens, alguém que nunca sentiu, não sabe o que é um arrebatamento de sentidos, não sabe o que é um dom de revelação, não sabe o que é uma profecia, não sabe o que é derramar lágrimas na presença de Deus, não sabe o que é sentir a presença de Deus. Ela está perto do noivo todo dia, no entanto, o noivo nunca tocou nela. Nunca teve um afago, nunca teve um abraço do noivo.
Que tipo de pessoa é você aqui hoje? É uma princesa que negócios estão aqui fazendo negócio com Deus? Você faz negócios? Uma concubina que está aqui porque tem uma vida melhor para você na igreja? Ou você é uma virgem que nunca foi tocada por rei? Está aí, o rei não, nem você tem interesse pelo rei e nem o rei por você. Mas Salomão vai dizer assim, Salomão vai dizer dessa forma: porém, uma é a minha pomba e a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida daquela que a deu à luz. As filhas, viram nas filhas e chamaram bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Uma é aquela que Salomão ama de verdade. Quem era essa aqui? Dentro do contexto nosso, ele fala de Sunamita. Sunamita era o grande amor de Salomão. Sunamita era mulher. Salomão teve, diz a Bíblia, 700 concubinas e 300 mulheres. Ele vai dizer: eu tenho 300 mulheres, 700 concubinas, eu tenho virgens de monte, mas uma eu tenho amor fraternal, uma eu levanto o cetro quando ela me chama, uma é a minha escolhida. A igreja se reúne para adorar a Deus. E quando num ajuntamento como esse, tem concubina, tem rainha, tem princesa, e no meio dessas todas tem a amada de Jesus, tem a eleita de Deus, tem aquela que ele diz assim: para essa eu abro o meu coração, para essa eu abro, aleluia, o meu entendimento, para essa eu escuto a sua voz. Aleluia! Nós precisamos nessa noite ser essa igreja virgem, essa igreja pura, essa igreja amada, que todas as outras veem em nós o brilho do Espírito Santo, que todos que passarem diz assim: essa é a amada do Senhor, esta é a igreja eleita, a noiva do Cordeiro. Irmão, alguém olha para você, nem sabe se você é amada do Senhor, se você é a noiva do Cordeiro. A noiva, diz a Bíblia, que as demais a louvam. Diz assim: olha, por favor, meu colega de trabalho, põe a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu sinto uma paz quando eu trabalho perto de você. Se você entra num trabalho para trabalhar e não proporciona paz para quem está do teu lado, você não é de Deus. Se você chega num lugar e você traz tribulação naquele lugar, se você traz fuxico naquele lugar, você não é de Deus. Um servo de Deus, onde ele chega, ele pacifica o lugar, ele traz paz no lugar. As demais ao redor dizem: esta é bem-aventurada. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela, eu sinto a presença de Deus na vida desse homem. Você já viu pessoas que chegam para você e dizem assim: ei vaso, eu sou manto, eu sou profeta. E quando você chega perto do miserável, você não sente nada de Deus? Eu sou servo, Deus me mostra, Deus me fala, Deus me revela, Deus faz acontecer. Mas você chega perto da pessoa, você não sente nada. Aí tem pessoas que chegam perto de você assim, sem jeitinho, sem jeito. O que você é? Sou servo de Deus, eu sirvo a Deus lá na igreja. E ele começa a falar, e o coração da gente vai abrindo, e dá vontade da gente orar, e dá vontade da gente pedir oração, e dá vontade dessa pessoa colocar, e da gente pedir: põe a mão na minha cabeça, ora por mim, toma o meu nome. E aconteceu comigo. Chegar irmãos aqui na igreja e eu olhar assim e ver Deus tão na vida, é claro que isso é raro, e ver Deus na vida daquela pessoa, e a pessoa está aqui me pedindo oração, eu vou orar por ela. Quando termino de orar, eu digo assim: dá para você levar meu nome e orar por mim? Sabe por quê? Porque ela é amada de Deus. Deus está à procura de uma sunamita amada aqui nessa noite. Alguém que anda nos seus princípios, alguém que obedece a sua palavra, alguém que de fato conquiste o coração do Rei dos Reis. Alabassúria. Irmão, o rei está escolhendo noivas. Assuero prepara ele depõe Vasti, e ele prepara para escolher uma noiva.
E vinha muitas que viraram concubinas. Mas diz a Bíblia que chegou uma moça, e ela olha para o eunuco, e o eunuco diz para ela: Regai, escolhe o que você quer, usa o ouro que... Ela podia escolher, meu irmão, os brincos que ela quisesse, a gargantilha que ela quisesse, os anéis que ela quisesse, o ouro que ela... Mas ela diz assim: não, eu vou só com o que você escolher para mim. Sabe aquela mulher que vai natural diante do rei? Enquanto todas produziam e se perfumavam de todo jeito, ela vai com o óleo da especiaria. E quando o rei olha para ela, ele diz assim: esta é a rainha, esta é a mulher amada. Você vai ver muita gente dizendo que é cristão, mas uma só é a eleita do Senhor. Qual placa que é para me encontrar, pastor? Você não encontra ela na placa. Essa você não encontra ela na placa de igreja. Como é, pastor? Quem é o pastor dela? O pastor dela é o Senhor Jesus. Ele é o pastor dessa igreja. Essa igreja é a igreja invisível. É a igreja que Deus vai escolher dos 4 cantos da terra e vai salvar um povo especial, zeloso e de boas obras. Esta é a escolhida de Deus. Eu queria dizer para você aqui hoje: não se contenta com rainha. Rainha vai ficar para trás. Rainha não vai seguir na genealogia do Cristo. Não se contenta com a posição de concubina. Não. Lembra de uma palavra? Lembra de uma palavra? Davi vai ter uma perseguição do seu filho Absalão. E Davi tem que ir embora. Ele pega a sua esposa e vai embora, mas deixa para trás 10 concubinas. Vou falar isso aqui. Escuta aqui. Escuta aqui. Esposa, Deus não deixa ninguém tocar. Na noiva, ninguém toca. Vocês não conhecem a Bíblia, né? A Bíblia diz que um rei olhou para a mulher de Abraão, foi isso? E levou ela para o palácio dele. Quando ela levou para o palácio dele, diz a Bíblia que ele ficou doente. E o Senhor diz assim: devolve essa mulher, porque ela tem marido. Se você não devolver, eu te mato. Isso foi para, não sei se foi para Abraão ou para Isaac, porque acontece isso. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, acontece com o outro. Parece que não, esse Deus não avisou. O de Abraão, Deus nem avisou. Ele ficou doente, ele já entendeu que Sara era casada, ele já devolve ela, porque na noiva do cordeiro ninguém põe a mão. Você está escutando? A noiva do cordeiro, macumba não toca. Na noiva do cordeiro, inveja não pega. Na noiva do cordeiro, maldição mandada não pega. Nem o rei do Egito é figura de Satanás. Vou prender, até nos prende na luta, até nos prende na situação, mas quando vai tocar em nós, o Senhor está dizendo: não toca em Sara. Sara é escolhida, Sara é noiva do cordeiro, e você não pode tocar. Acontece, passa o tempo, acontece a mesma coisa com Rebeca. Aí agora foi Abimeleque, o rei Abimeleque, que é um título, como Herodes era um título, Abimeleque também era um título. Abimeleque pega a Rebeca e leva. Aí o Senhor avisa para ele que a mulher tem marido. Ou ele vai ver, é verdade, ele vê, né? O Senhor vai impedir ele de pecar, vai dizer: eu te impedi de pecar. Eu estou trocando tudo, irmão. Eu não lembro se é Abraão ou se é Isaac, mas a passagem repete 2 vezes. Não importa se é um deles. Deus vai, eu acho que foi Abimeleque que Deus vai dizer: ele vai dizer: Senhor, eu peguei essa moça, trouxe para cá na minha inocência. O Senhor dizendo: eu sei, por isso eu te impedi de tocar nela. Aleluia. No caso de Abraão, o Senhor mandou ainda Abraão orar pelo rei.
orar por ele, porque ele é profeta. E se ele orar, eu vou perdoar os teus pecados. Fica tranquilo, irmão. Você está no mundo de coronavírus, está no mundo de pecado, está no mundo que assalto acontece aqui a todo momento. Mas se você é de Deus, ninguém te toca. Se você é noiva do Cordeiro. Você sabe quem estava aqui o dia que a irmã Marinete pregou? Quem estava aqui? Aquela irmã que pregou aqui um domingo. Os homens tentaram pegar ela um dia, era jovem, indo para a igreja, para o trabalho, para a escola, não lembro. Tentaram abusar dela. O Senhor tirou ela, arrancou das garras daqueles homens. Eles ficaram perdidos sem saber. Era como se fosse trasladada naquele momento. Eles não tiveram o poder de tocar nela. Agora deixa uma concubina para você ver. Concubina vira escrava. Concubina abusada. Lembra de Davi? Agora a concubina, a esposa, Deus protegeu tanto Sara como Rebeca, que representa a esposa, não a escrava. Representa a esposa do cordeiro. Mas quando Davi foge, leva as suas mulheres e deixa para trás 10 concubinas. O inimigo de Davi faz o que com elas? Abusa delas no pátio, arma uma tenda e abusa das concubinas diante de toda a sociedade. As concubinas são humilhadas. Concubinas estão na igreja, mas sofrendo nas garras do inimigo. Concubinas estão na igreja, come na mesa do rei, participa dos cultos, mas quando o Senhor arrebatar a igreja, concubina fica, mas a noiva vai, alabaçúria, encontrar com o Senhor nos ares. Eu queria que vocês entendessem essa palavra. Eu queria que você entendesse essa palavra. Irmão, para uma pessoa comum, irmão Natan, a concubina e a esposa parecem ser igual. Parece ou não parece? Comem a mesma comida. O rei pode ter intimidade com ambas. Só que a rainha, a princesa, a rainha tem um negócio comercial. Tanto que ela não podia nem morar no palácio. Tinha que fazer uma casa para ela. Salomão vai pecar com as rainhas por conta dessa casa e dos seus deuses. Porém a esposa tinha intimidade. Dormia com o rei. Vivia com o rei. Que Deus te abençoe nessa noite. Irmão, pare para pensar. Você é frequentador de igreja. Você é princesa, concubina. O que você é? Você se conforma com isso? A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela não se conformou. O nome dela era Leia. O marido dela amava Raquel mais do que ela, mas ela não tinha paz. Aquela mulher lutou pelo amor do seu Senhor. Aleluia. Aquela mulher lutou pelo amor do seu Senhor. Ele amava a Raquel mais do que tudo na vida dele. Mas aquela Leia, ela diz assim: não, eu sou a escolhida, eu amo o meu marido, eu não abro mão dele. Ela fazia o que fosse, ela pagava o preço que fosse preciso. Teve noite daquela mulher chegar para sua irmã, pegar os frutos, as mandrágoras, e receber e dizer: toma para você, mas deixa ele comigo. Tem pessoas que pagam o preço que for para ter um noivo contigo, pelo menos uma noite, aleluia, pelo menos uma vez, receber o batismo com o Espírito Santo. Sabe que alguém não está entendendo nada que eu estou falando? Eu estou pregando aqui de uma forma alegórica. Alguém que paga o preço para ter o noivo por perto. A outra tinha direito, mas desprezou. Mas Leia lutou pelo amor daquele homem, com todas as suas forças. Sabe o que eu entendo? Sabe aquela pessoa que chega na igreja, não que Deus não ama, mas parece que tudo colabora para você não dar certo na igreja, para as coisas não acontecerem na sua vida, mas você vai insistindo, você vai buscando. Você vai pregar, parece que você não tem dom para a palavra. Você vai cantar, parece que você não tem dom para o louvor. Você vai participar de você não tem dom, mas você diz assim: eu não abro mão, eu tenho uma promessa, esse marido é meu, aleluia. Chega uma hora que Raquel morre na estrada. Quando Raquel morre, ela fica só. Leia agora, com seus olhos tenros, com seus olhos esquiados, mas ela tem o amor do seu marido. Quando Leia morre,
ele diz assim: vamos colocar Leia lá no campo de Macpela, que meu avô Abraão comprou nos filhos de Et. Lá ele enterrou sua esposa Sara. Lá Isaac, meu pai, enterrou sua esposa Rebeca. Lá eu enterrei Leia, e eu vou morrer, me coloque junto de Leia. Você está entendendo, meus amados? Você pode andar junto, comer junto, mas o final é com a original, é com a esposa. Você está na igreja, você se parece com crente, parece com servo, mas se você não é ovelha do pasto do Senhor, tu fica para trás no arrebatamento da igreja. Eu sei que uma mensagem um pouco confusa, né? Mas eu creio que alguém pode entender. Quem pode entender alguma coisa aqui? 60 as rainhas, vocês entenderam? 80 as concubinas, vocês entenderam quem são? As virgens, sem número. São pessoas que estão na igreja, irmão, que crescem, né, Aninha? Muitas pessoas estão na igreja há muitos anos que não sentiu nada. Estão na igreja. Sabe que o caminho é Jesus, a salvação é aqui. Mas se perguntar para essa pessoa, você já sentiu uma experiência com Deus? Qual a experiência que você teve com Deus? Qual a experiência? Qual a experiência que você teve com Deus? O que Deus já te fez com a sua vida? Você já teve uma experiência com Deus? Qual a experiência que você teve? Esther teve uma experiência. Os judeus iam morrer. Tinha um mês que o seu marido não o chamava. Mas a esposa tem liberdade. Se ela fosse uma concubina e entrasse diante de Assuero, o pescoço dela rolava na hora. Tinha um mês que o rei não o chamava. Mas ela entra em oração e disse: eu tenho liberdade na sala do trono, eu vou chegar diante do rei. E ela vai entrando, e ela vai entrando, e quando ela entra, o rei levanta o cetro e fala: você é minha amada, você tem liberdade diante de mim. Aleluia. A igreja do Senhor, quando ora, o Senhor está dizendo: abre a janela do céu, abre a janela, pode derramar bênção, porque a minha noiva está me adorando, a minha noiva está buscando a minha presença. Lembra de uma coisa: muitas são as concubinas, virgens e princesas, uma só é a amada de Salomão. Muitos são os tipos de crentes, muitos são as pessoas que denominam servo de Deus, manto, profeta, canela de fogo, vaso, pingando óleo. Eu estou profetizando não sei o que, mas só o Senhor conhece a sua verdadeira noiva. Eu queria que você fosse hoje esta noiva do Senhor, que Ele pudesse relacionar com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique em pé toda a igreja, em nome de Jesus. Fique em pé toda a igreja, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer parte, quer ser essa noiva? Você que é desviado do Evangelho, quer reconciliar, alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a presença de Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Não tem ninguém? Não tem? Então levante as mãos bem alto. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, pregamos a Tua palavra, Senhor. Pregamos a Tua palavra. Ó Deus, traz aqui a Tua verdadeira noiva. Traz aqui na aclamação Teu servo, Teus santos. Traga aqui almas para servirem ao Senhor à luz da Tua palavra. Senhor, eu estou aqui pregando o Teu poderoso Evangelho. Salva vidas aqui, opera maravilhas neste lugar, faz sinais acontecer. Não nos deixa voltar vazio para a nossa casa, não nos deixa voltar vazio para o nosso lar. Alabassurianda labaia, jalabassu de calabás. Opera milagres, opera maravilhas, cura os enfermos aqui agora. Cura, meu Deus, faz sinais, faz prodígios. Ó Deus, põe as Tuas mãos, tem misericórdia, meu Deus, faz uma obra, faz uma grande obra, opera maravilha. Olha essa multidão que o Senhor enviou aqui na sede central, olha essa multidão de pessoas que estão aqui, ó Pai, para receber o milagre, em nome de Jesus.